14 de agosto. Sou seu por toda a eternidade. Sou o Alfa e o Ômega. O único que foi, é e será. O mundo que você habita é um lugar de constantes mudanças, mais do que sua mente é capaz de acompanhar. Até mesmo seu corpo está se transformando o tempo todo, apesar das tentativas da ciência de prolongar indefinitivamente a vida e a juventude. Eu, contudo, sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Como sou imutável, sua relação comigo é uma base sólida para a sua vida. Nunca sairei do seu lado. Quando você avançar desta vida para a próxima, minha presença brilhará ainda mais a cada passo. Você não tem nada a temer, porque estou com você para todo sempre e por toda a eternidade. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós ao teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, assim seja. Amado Jesus, nosso divino Mestre, nos envolva nesse instante com a tua graça. Nos conduza, nos guie, queremos servir em teu nome. Que possamos ser luz onde estivermos. Nos abençoe para que possamos seguir firmes, fortalecidos na fé. Abençoe o nosso estudo. Fique conosco agora e sempre, assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Quem gostaria? Nani, Nani, Nani. Hoje eu vim preparada. E enquanto eu olho aqui, qual a lição cairá para nós, eu preciso agradecer a Antônia, porque eu adoro quando ela reza esse Pai Nosso, e quando ela faz a prece de Cáritas, vai no fundo do meu coração. Muito obrigada. Então, vamos lá, a lição de hoje é o capítulo 18, o item 1. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Peraí, Parábolas do Festim de Bodas, é isso mesmo? Isso, item 1. Isso. Ah, tá. Capítulo 18 é esse. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, vamos lá? Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele.
e depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, quanto ao sentido apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que a interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que se escusam pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Como sempre, porém, atendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado do sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar pelo paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado
para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados, que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Toda vez que eu ouço, que eu leio essa parábola, eu fico fascinada com o poder de sintetização de uma ideia pequena e gigantesca ao mesmo tempo. Acho que a frase fora da caridade não há salvação resume tudo. Mas até a gente chegar a essa conclusão, é um mundo que a gente tem que compreender, é um caminho enorme que a gente precisa trilhar. E aí, como explica bem o texto, nós somos convidados a conhecermos a vida espiritual, a sabermos que, além dessa vida na carne que vivemos hoje, já vivemos umas anteriores e viveremos outras tantas, quantas forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E aí, a gente vê que todo dia o chamado é feito. Todos os dias, nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina, de conhecer os ensinamentos do Cristo, de estreitar os laços com Deus, e na maioria das vezes a gente dá para trás. Por quê? Porque a gente está acostumado com uma vida de, vamos dizer, uma vida de regalias, que eu vou dizer, não é essa palavra que eu queria, não. É uma vida de prazeres. E a gente sabe que mesmo a doutrina não nos proibindo nada, deixando a nosso critério de acordo com o que nós achamos certo ou errado, de acordo com o que já aprendemos, que a gente escolha o que a gente continua fazendo ou que a gente já deve parar. Isso dá um impacto na nossa vida porque é uma responsabilidade muito grande. Porque quando a gente pensava que o fulaninho que regia a nossa vida, se a gente errasse no caminho, a gente tinha quem colocar a culpa. E quando a gente assume essa responsabilidade para a gente, lembramos que tudo que nós fizermos tem uma consequência, e essa consequência vai ser diretamente cobrada para a gente, porque fomos nós que escolhemos. Hoje nós não temos mais o direito de dizer foi Érica que me convidou. Foi a Érica que me obrigou a seguir nesse caminho. Não, mas eu estava indo muito bem. Mas lembra aquele dia que eu encontrei Suzana? Daquele dia em diante, minha vida... Hoje a gente não tem mais essa desculpa. Hoje, assim, papo reto. Foi porque quis. Você já sabe, não é mais criança, a gente ainda fala que somos crianças espirituais, mas, assim, apesar da nossa infância, nós já temos o senso do que é certo e o que é errado. Sempre tivemos,
só que hoje ele está mais esclarecido, está mais aberto, hoje a gente já tem mais acesso a ele. E complica a nossa vida, essa responsabilidade. E aí, quando decidimos seguir ao Cristo, ainda fica uma dúvida. Há várias vertentes religiosas. E quando nós seguimos alguma doutrina que o fulaninho que está lá dando a palestra, ou que está ministrando a reunião, ele diz que está escrito aqui, onde eu li, que eu não posso fazer isso, aquilo, outro. E eu abaixo a cabeça, digo, sim, senhor, e sigo o que ele está dizendo, eu estou tirando, entre aspas, a responsabilidade minha e continuo jogando no outro. Eu não procuro saber se aquilo é verdade. Eu acho muito melhor eu ser enganada, mas continuar de vítima, do que assumir a posição de dona da minha vida e responsável pelos meus atos. E aí é que vem a complicação, porque começa aquela luta. Mas o fulano me disse que eu não posso fazer isso. Aí eu começo a procurar, e onde é que está escrito que eu não posso fazer isso? E aí a gente começa a se revoltar contra Deus, né? Mas não é Deus que está falando isso. Quem está falando isso é o homem, é a religião, não, é o religioso. E aí a gente começa a misturar tudo. E eu acho maravilhoso quando o Espiritismo nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu decido que me convém de acordo com o meu adiantamento moral, de acordo com as coisas que eu já vivenciei, com as minhas experiências, com o que ainda eu preciso passar. Porque tem coisas que determinados espíritas já não fazem mais. E está ótimo, ele fica feliz. Mas se eu começar a seguir esse, eu vou falar, meu Deus, para mim isso ainda não dá. E aí, o que eu faço? Eu quero ser igual àquele lá da frente, mas eu ainda não caminhei o caminho que ele caminhou. Eu ainda não trilhei por essa estrada. Eu ainda estou no início. Eu estou aqui em Nova Iguaçu, mas eu quero chegar lá em São Paulo. Já andei um pouquinho, mas eu ainda preciso andar muito. Mas eu quero chegar rápido, porque a Antônia já chegou. Mas, meu Deus, eu sou da mesma casa que a Antônia, eu assisto a mesma reunião que a Antônia. Mas eu sei lá quantas encarnações na minha frente a Antônia tem, ou que nessa encarnação que a gente esteja junta, que ela está, ó, se aprimorando enquanto eu fico assistindo a sessão da tarde. Eu não posso ouvir um samba que eu esqueço da vida, que eu me entrego, e ela não, ela está na disciplina dela. Mas eu quero me equiparar a Antônia, me comparar a ela, não tem como. Podemos estar nas mesmas fileiras, uma do ladinho da outra, dando braço. Mas cada um está vivendo uma situação, cada um tem uma experiência, cada um traz uma bagagem. E eu acho maravilhoso quando a gente, de uma hora para outra que demora muito, mas que a nossa ficha cai e a gente fala assim, meu Deus, apesar de eu estar junto com ela, o meu momento ainda não chegou. E está tudo bem, lembrando do Alexandre, que eu estou com saudade dele, está tudo bem, vamos caminhar. Se eu não posso caminhar junto com ela, que pelo menos eu me espelhe nela, sem querer que ela pare para me acompanhar. Não, porque ela está fazendo a parte dela. Se eu quiser alcançá-la, eu que tenho que correr. E é muito maravilhoso quando o chamado chega e, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente fala assim, não, agora eu vou seguir. Continuo gostando do meu samba, mas tem a hora que eu preciso parar para fazer o evangelho, que eu preciso me dedicar ao trabalho ao qual eu estou designada, aquele ao qual eu me voluntariei. Não tem em lugar nenhum ninguém que diga que eu não posso fazer isso ou aquilo. Eu é que tenho que dizer, não, para mim isso já não dá.
Ou então, não, eu ainda não consigo ficar sem. Mas, por outro lado, tem determinadas coisas que eu já não faço mais e que está tudo bem, que já não me fazem falta. É o nosso despertar. Por isso, a gente vê muitas pessoas que ainda não se firmaram em religião nenhuma pelas proibições que muitas delas ainda carregam. E a gente se deixa levar, e a gente fala que é Deus que está punindo a gente, porque Deus, nossa, ele não é bacana comigo, ele só está legal lá na casa da minha vizinha porque tem tudo lá. Mas a gente fica 24 horas, 365 dias com a vizinha para saber o esforço que ela está fazendo. Eu só quero colher os louros, mas eu não sei quando ela cai, quando fecha a porta, que ela ajoelha e fala: Senhor, me ampara porque eu não estou conseguindo. Então, o chamado, ele constantemente é feito e depende de nós aceitá-lo ou não. E a hora que ele vier, a gente entre de cabeça com responsabilidade. Se eu ainda não consigo ser 100%, que eu comece com 1%. Porque eu não vou começar perfeita. Quando Cristo escolheu os discípulos, ele escolheu homens simples, homens imperfeitos, mas que ele sabia que tinha possibilidade. Ele sabia, aí eu vejo virtude, então vamos desenvolver essa virtude. E é esse o convite que eu acho maravilhoso, e eu agradeço muito por me ter sido apresentada essa doutrina, que, embora com muitas, milhões de imperfeições ainda, leio determinadas coisas, eu falo assim, meu Deus, eu já sei disso aqui, mas eu ainda não consigo, mas eu continuo, eu não desisto. Porque depois que o conhecimento vem, a gente não tem mais como dizer, eu não sabia, eu não posso mais andar para trás. Não, peraí. Não, fica com ele, toma na cara, vai tomando. Um dia vai ser mais leve, porque eu vou me programando para isso. Graças a Deus, a doutrina espírita entrou na minha vida. Muito obrigada a todas vocês por colaborarem diariamente para o meu engrandecimento espiritual, para a minha ampliação de conhecimento, para a minha melhora, de saber que quando alguém que está aí do outro lado fala assim, eu passo por isso, eu não fico feliz pela infelicidade do outro, mas eu fico feliz por saber que eu não sou a única pecadora, a única que é errada. Todo mundo tem a dificuldade. Então, eu falo assim, puxa, então eu estou me assemelhando, mesmo aquele que já está mais adiante, ele também passa por isso. E se ele passa e ele pode vencer, se eu me esforçar, eu também posso. E todos nós podemos. Sigamos ao Cristo. Obrigada, meninas. A gente que agradece pela aula, né, gente? Ih, tem um monte de gente de rosinha, que bonitinha, vocês combinaram. Graças a Deus a doutrina espírita entrou na minha vida também. Quem gostaria de falar mais? Depois que a Nani falou, ficou difícil, né? Mas tudo bem. Alguém gostaria? Vou falar as partes que eu sublinhei, que eu sempre vou sublinhando, né, as coisas que eu gosto. Essa parte aqui, ó. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Então, os hebreus foram chamados primeiros, né? Que o texto fala dos primeiros, dos últimos, dos escolhidos, dos chamados. Então, os hebreus chegaram, né? É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente via de Moisés, né? Que a gente sabe que tinha a lei de Moisés, que era ótima para a época, porque as pessoas ainda eram mais nós, né? Os espíritos mais primitivos, digamos assim. Então, precisava de uma lei mais forte, mais olho por olho, dente por dente. E depois veio Jesus, que foi a lei do amor, do perdão, caridade, amor, 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 amor. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a
espargir-se pelo mundo inteiro. Então, começou ali e foi no mundo inteiro, e a gente está aqui falando ainda de Jesus, né? Quando a Nani fala, porque a gente não sabe o caminho que a outra pessoa passou. A gente não sabe nada da outra pessoa, a gente só sabe mesmo da gente, e a gente tem o livre arbítrio, né? Como a Nani já tinha falado. Às vezes a gente vê nas redes sociais uma pessoa ou um relacionamento feliz e maravilhoso. E outro dia mesmo a minha irmã fez um post falando sobre isso. A gente não sabe nada, a gente não sabe o que está lá dentro, né? A gente só pode, como os evangélicos falam, a salvação é individual. A gente só pode falar pela gente, a gente só pode resolver por a gente, porque a gente sabe, nós espíritas, que existe a lei da causa e do efeito, né? Então, a gente precisa semear, precisa plantar as sementinhas que a gente quiser colher. E aí fala, né? Estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter o coração puro e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, se a gente quiser ir para essa festa maravilhosa que Deus faz essa comparação, né? A gente ir para o reino do céu, porque lá é muito bom. A gente precisa ter o coração puro. Essa túnica nupcial é o coração puro. A gente precisa seguir a lei de Deus, de Jesus, né? Fora da caridade não há salvação. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Nosso tempo já está acabando. Silvia Leal. Estava olhando aqui, acho que desde que eu participo do Evangelho, é a 7ª vez que esse texto cai. Eu faço anotação no computador e fica fácil de localizar. Eu fiquei pensando, o que a gente não falou ainda? Porque, assim, se o texto cai de novo, é porque tem alguma coisa que a gente ainda não entendeu. E sempre esse texto, né, me remete à ideia das parábolas, né? Jesus, como professor, sempre dava vários exemplos. E o nosso desafio aqui é sempre tentar aplicar isso na nossa vida. E acho que a gente teve uma discussão aqui uma vez que foi no sentido de que vestir essa túnica, na verdade, é se despojar dos maus hábitos, né? Assim, muitos são chamados, todos somos chamados, mas quem é que está interessado em ouvir o chamado? Quem que está disponível para isso? Disponível e quem está disposto a mudar os velhos hábitos. O que é voltar aos velhos hábitos? Tá mais atento ao agora, aqui ou agora, as pessoas que estão à nossa volta, quem está precisando de ajuda, às vezes a gente mesmo está precisando de ajuda. É olhar para a gente, é manter o foco no aqui, no agora, no que está acontecendo. Acho que é isso. E quando a gente consegue perceber como é importante a vida, como ela é tênue, né? Acho que essa pandemia mostrou isso para a gente também, como a gente precisa um dos outros, a gente vai aumentando o nosso grau de consciência. E isso é começar a se transformar, a fazer a reforma, né? É estar atento ao outro. Acho que isso é começar a vestir a túnica, estar disponível, estar atento. Não precisa ser coisas grandiosas. A gente já falou, a caridade ela pode ser feita de diversas formas. Pode ser uma mensagem que você responde, pode ser uma pausa que você faz durante o dia para conversar com alguém. Pode ser uma coisa simples, que para você é uma coisa simples, para outra pessoa pode ser uma coisa muito grande. Às vezes é uma pessoa que está passando por um problema difícil, uma situação difícil, não tem condições, às vezes, de pagar uma terapia, e você conversa com ela e, às vezes, ela muda um pouquinho o pensamento dela. Você dá uma injeção de ânimo nela. E hoje a gente está precisando muito disso, de ser ouvido, de estar disponível para ouvir as pessoas. Eu acho que é isso. Bom, era isso que eu queria falar. Muito bom, Silvia. Vamos estar presente e estar disponível, né? Agora eu vou chamar a Nani, que o nosso tempo está acabando. Vem, Nani! E aí, quando a Silvia falou que às vezes a gente precisa estar disponível para ouvir o outro, a gente precisa lembrar também que tem aquele que tem tanta dificuldade que a gente precisa traduzir, né? A gente precisa perceber em qualquer gesto, por mínimo que seja, que ele precisa de ajuda, né? Também é difícil, então que a gente esteja atento, porque assim também é o chamado. Às vezes é uma coisa sutil e a gente deixa para lá. Mais uma vez eu agradeço a Deus a presença de vocês na minha vida.
Agradeço essa doutrina que está me dando uma base boa. Eu não sei se eu consegui passar tudo de o que eu já sei para minha filha, mas eu acredito que eu estou fazendo ainda, né? Porque eu ainda estou educando, estou fazendo o melhor que eu posso. E isso muitas vezes graças também a vocês dos toques que a gente ouve diariamente aqui. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida, pelo estudo, pela saúde, pela família, dizendo muito obrigada, Senhor. Muitos tiveram tantas oportunidades e não aproveitaram, que nós possamos aproveitar. Senhor, fluidifica as nossas águas e põe nelas o remédio que tanto precisamos. Dá-nos a tua paz e que sejamos sempre seus servidores, seus filhos, seus enviados, trabalhadores teus na terra. São tantas as designações, mas o importante mesmo é a gente sempre praticar o bem. Falar com ele, diga o que te aconteceu. Ele te ouve, não fique assim. Jesus está aqui. Desabafa e chora. Se preciso for, implora. Mas não fique desse jeito, não. O alívio Jesus te dará, irmão. Fale em oração. Ele te ouve então. O seu prazer é te abençoar. É só o seu nome chamar. Fala com ele se a solidão invadir. Conte com ele em qualquer situação. Conta para ele o que se passa no seu coração. E se chorar, ele sempre está por perto e fará um banquete no deserto. Não temas, ele te fará vencer. Jesus cuida bem de você. Jesus cuida bem de você. E ele cuida muito bem de todos nós. Precisamos apenas estar atentos ao que pedimos e ao que realmente necessitamos. E abrir o nosso coração e a nossa vida a ele. Deixar que ele entre, que ele tome posse, que ele tome conta e que ele nos conduza. Resta-nos ser obedientes e pacientes. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença na minha vida. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!